boa tarde. A TV Justiça chegou na maioridade. Há 18 anos, a emissora nascia com o compromisso de aproximar os cidadãos do Poder Judiciário. E ao longo desses anos todos, a TV Justiça cresceu e se modernizou. Os 18 anos da TV Justiça é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Justiça Federal autoriza a viagem do ex-presidente Michel Temer ao Líbano. Temer foi escolhido para comandar a missão porque é filho de libaneses. Defesa de Fabrício Queiroz entra com pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes é quem vai decidir. E ainda, Procurador-Geral da República questiona no STF normas estaduais sobre foro por prerrogativa de função. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, autorizou o ex-presidente da República, Michel Temer, a viajar para o Líbano. O ex-presidente Temer vai liderar uma missão que ajuda aquele país. A nomeação do ex-presidente Temer como chefe da missão de ajuda ao Líbano foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira. A delegação parte para Beirute nesta quarta-feira e deve voltar no próximo sábado, 15 de agosto. A missão deve levar medicamentos e insumos básicos de saúde às vítimas da explosão, que deixou mais de 150 mortos e 3 mil feridos. Temer foi escolhido para comandar a missão porque é filho de libaneses, mas não podia deixar o país porque é réu em 2 processos penais. Na decisão, Marcelo Bretas destacou que a autorização para a viagem ao exterior está plenamente justificada diante da natureza humanitária da missão. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, vai decidir o pedido de liberdade de Fabrício Queiroz e da mulher dele. A defesa dos dois, que cumprem prisão domiciliar, pede a liberdade do casal sem restrição. Fabrício Queiroz e a mulher Márcia Queiroz estão em prisão domiciliar desde o dia 9 de julho, quando o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que respondia aos casos urgentes durante o recesso forense, atendeu ao pedido de prisão domiciliar. O argumento foi que, por causa da idade avançada e estado de saúde de Queiroz, ele não podia ficar na prisão, uma vez que pertence ao grupo de risco para a Covid-19. Márcia, que estava foragida, também foi beneficiada com a decisão. Mesmo com a possibilidade de Fabrício Queiroz voltar à prisão por causa de um pedido do subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Tomé, que deve ser analisado pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, a defesa dele entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para tentar a liberdade irrestrita de Queiroz e Márcia. Entre outros argumentos, a defesa alega que a prisão foi decretada por autoridade incompetente e que a prisão preventiva não tem fundamento. O ministro Gilmar Mendes é quem vai decidir. Fabrício Queiroz é acusado de comandar o chamado esquema da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. O esquema é quando um funcionário do gabinete é obrigado a devolver parte do salário. Segundo as investigações do Ministério Público, Fabrício Queiroz teria movimentado no esquema mais de R$2 milhões em 10 anos. E o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a ampliação de investigação contra juiz do Rio de Janeiro, retirado do caso das rachadinhas que envolve o senador Flávio Bolsonaro. O processo no Conselho Nacional de Justiça, aberto contra o juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, é para apurar a conduta dele pela divulgação de reportagens onde o magistrado supostamente relatava frustração por ter sido retirado do caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Por decisão da Justiça Estadual, as investigações foram transferidas para uma corte especial. Com a decisão do CNJ, o juiz vai responder a uma reclamação disciplinar. Segundo o ministro Humberto Martins, há indícios de que Flávio Itabaiana tenha violado o Código de Ética e a lei da Magistratura Nacional. Pela legislação, não se pode manifestar opinião sobre processo que ainda não foi julgado ou criticar decisões de outros juízes no exercício da profissão. O magistrado tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa prévia no Conselho Nacional de Justiça.
O procurador da República, Deltan Dallagnol, entrou com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal suspenda 2 processos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Os procedimentos administrativos disciplinares contra o procurador, que atua no comando da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, foram apresentados pelos senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu. Eles acusam Dallagnol de usar o cargo para promoção pessoal e também quebra de decoro. Os pedidos estão pautados para a sessão do Conselho no próximo dia 18. Aqui no STF, o relator do pedido de suspensão será o ministro Celso de Mello. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou no Supremo Tribunal Federal 17 ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos de constituições estaduais que atribuem foro por prerrogativa de função a autoridades que não são listadas na Constituição Federal. As informações com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal recebeu 17 ações questionando o foro por prerrogativa de função em várias constituições estaduais, a exemplo do estado do Pará, Rio de Janeiro e Amazonas. E o que é esse tal de foro, também conhecido como foro especial? Na Constituição Federal, existe uma previsão de que determinadas autoridades, em razão do cargo que elas exercem, só podem ser julgadas por um órgão específico do Poder Judiciário. Exemplo, são os senadores e os deputados federais, que só podem ser julgados pela prática de crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Já os governadores são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, o STF já se debruçou diversas vezes sobre esse tema e consolidou o entendimento de que o foro por prerrogativa de função, ele se aplica apenas em razão aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas. A PGR argumenta que as constituições estaduais, elas não podem incluir servidores públicos de forma geral, como detentores dessa prerrogativa. A lei maior dos estados deve seguir o que está previsto na Constituição Federal. E se isso não for observado, há violação da isonomia em razão do tratamento diferenciado, desigual aos detentores de cargo público. No caso dessas constituições estaduais que estão sendo questionadas, essa prerrogativa ela foi estendida indevidamente aos defensores públicos, delegados, procuradores, auditores militares, presidentes de entidades estaduais e reitores. A Procuradoria argumenta que os estados, ao tratarem dessa questão, acabaram legislando sobre direito processual, invadindo a competência exclusiva da União. Algumas dessas ações estão sob a relatoria do ministro Edson Fachin e outras sob a relatoria do ministro Celso de Mello, que ao invés de analisarem os pedidos de liminares, optaram por aplicar uma tramitação mais rápida e encaminhar os processos para serem julgados em definitivo pelo plenário da Suprema Corte. Você vai ver a seguir, há 18 anos a TV Justiça aproxima os cidadãos do Poder Judiciário. Eu volto já. A Constituição Brasileira de 1988 é o marco dos direitos dos cidadãos brasileiros, por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Ela é a proteção do indivíduo contra o possível abuso estatal. Por isso, há explicitamente no texto constitucional as garantias de respeito aos direitos humanos. Um hipermercado na Bahia não precisará indenizar um operador de empilhadeira por revista de pertence. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o processo, a prática foi adotada para todos os empregados da empresa e consistia na revista de bolsas e mochilas dos empregados ao fim do expediente. Segundo testemunha, havia câmera no local e normalmente a revista era apenas visual. Mas o segurança já teria chegado a pegar pertences para conferir. O mercado foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil. Para o TRT, o simples fato de um empregado ser submetido à revista, mesmo que sem contato físico, justifica a reparação por danos morais. Mas no TST, o entendimento foi outro.
A relatora do recurso na 8ª turma foi a presidente do tribunal, ministra Maria Cristina Peduzzi. A ministra destacou que, conforme a jurisprudência do TST, a revista visual de pertences do empregado, sem contato físico e realizada de forma indiscriminada em relação a todos os empregados, como no caso, não acarreta dano moral. Para a relatora, se trata de situação em que o empregador age dentro dos limites do poder diretivo e no regular exercício da proteção e defesa do patrimônio. A decisão foi unânime. A TV Justiça completa exatamente hoje 18 anos. A emissora nasceu tímida, com uma equipe pequena, mas com grandes desafios. Ao longo de quase 2 décadas, a TV se tornou referência nacional e ficou ainda mais moderna. Vamos acompanhar essa trajetória agora na reportagem especial. Em 11 de agosto de 2002, entrava no ar a TV Justiça. Foi um marco na TV brasileira, tornava a justiça mais popular e acessível. Inauguramos hoje a instalação da TV Justiça. Foi graças ao ministro Marco Aurélio que o projeto da TV Justiça saiu do papel. Foi ele que sancionou a lei que criou a emissora, na época como presidente da República interino. A TV Justiça, uma longa história. Algo que surgiu em 2002 porque tinha que dar certo. Tanto assim que da saída do projeto do Gabinete da Presidência do Supremo, à sanção da lei, passaram-se apenas 8 meses. O carinho do ministro pela TV é tamanho que ele se orgulha de vê-la chegando à maioridade. E eu costumo dizer que essa filha preciosa, já que surgiu a partir do gabinete da presidência, quando era presidente do Supremo, tem hoje a maioridade. A história da TV Justiça, que está sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social do STF, também está diretamente ligada ao trabalho do apresentador Carlos Eduardo Cunha. Ele faz parte da equipe desde o início. No primeiro momento eu era o coordenador geral, eu era o chefe do RH. Olha, para resumir, eram uns 3 ou 4 programas diferentes que eu tinha que fazer. Era o consultor jurídico, que eu sou advogado também, então todo o material jurídico tinha que passar pelas minhas mãos. E ainda era o Carlos Eduardo Cunha, coisa que eu faço até hoje, ou seja, a questão do plenário, da apresentação do plenário. Então, era uma loucura. Jornalista e advogado, ele lembra um dos momentos mais marcantes desses 18 anos na TV Justiça. Sem dúvida, um momento que chamou muito a atenção, eu até brinco que eu era reconhecido nas ruas naquele momento, foi no julgamento do chamado Mensalão. A audiência era muito alta, todos assistiam, hoje ainda assistem, mas já há um costume, mas nesse momento houve um chamamento muito grande de atenção do grande público em relação àqueles julgamentos. Em 2008, a TV Justiça entrou na mais nova tecnologia de transmissão de som e imagem. O sinal digital hoje pode ser sintonizado nos canais abertos no Distrito Federal e em São Paulo e por antena parabólica e TV por assinatura em todo o país. A programação conta com 29 programas, 2 telejornais, boletins, além das transmissões ao vivo das sessões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça chega à maioridade com a missão cumprida, que é de informar, esclarecer e ampliar o acesso à justiça, buscando tornar transparentes as ações e decisões. Aproxima o judiciário da sociedade e a sociedade do judiciário. E com isso nós avançamos culturalmente. Completa a TV Justiça 18 anos de existência. De fato, a TV Justiça já faz parte do cotidiano do brasileiro, mas engana-se quem pensa que a programação se resume apenas às sessões plenárias. Temas como combate ao racismo, minha cor, o meu cabelo, o meu biotipo não me faz ser menor do que ninguém. Direito à educação. A educação
faz parte dos direitos. E direitos por uma vida justa, humana. Direitos e garantias fundamentais. A vida não deve se levar excessivamente a sério, quer dizer, por tanta capacidade de rir das situações e, quando necessário, rir de si mesmo. Cantar e cantar e cantar a ver e ser uma eterna aprendiz. Ai, meu Deus, sei que a vida devia ser bem melhor e será. Transparência e informação. Desde aquele processo que se inicia o mensalão, todo mundo passa a ver o STF, passa a ver a TV Justiça, como se fosse um jogo de futebol. Inclusão e acessibilidade, entre outros, também estão presentes. A TV Justiça consegue cada vez mais democratizar o acesso ao poder judiciário. Cabeça, viu? 18 anos, eu estou aqui na emissora há 17 anos. Vida longa, TV Justiça, o judiciário cada vez mais próximo do cidadão brasileiro. Parabéns a toda a equipe, a todos os meus colegas que fazem a TV da mais alta corte do país. Vamos agora ao próximo bloco. Você vai ver daqui a pouquinho alienação parental em tempos de pandemia. Esse é o tema do webinário na Justiça de Mato Grosso. Até já. A Constituição Federal rege todo o ordenamento jurídico de um país. No Brasil, rege todos os atos normativos infraconstitucionais e infralegais, que não pode se sobrepor ou contrariar o estabelecido na Carta Magna. Para evitar a disseminação da Covid-19, a direção do Foro da Comarca de Pelotas, no Rio Grande do Sul, implementou o sistema Drive-Thru de serviços de processos e petições. A iniciativa tem contribuído para diminuir o fluxo de pessoas no prédio. Servidores do setor de protocolo e estagiários estão fazendo o atendimento no estacionamento do foro. Em apenas uma tarde foram contabilizados 119 veículos. Nós criamos esse drive-thru, improvisamos, na verdade, esse drive-thru como uma alternativa para evitar um grande fluxo de pessoas dentro do prédio do foro. Então, aproveitamos a estrutura do nosso estacionamento e tem sido uma experiência muito satisfatória. Os advogados ingressam no estacionamento, dirigem-se até o local indicado e realizam a entrega ou recebimento de processos e petições. Com o drive-thru, nós estamos recebendo cerca de 50% das pessoas que acorrem ao Foro de Pelotas estão indo ao drive-thru e não estão entrando no prédio. E isso garante qualidade no atendimento e segurança, pois evita um fluxo grande de pessoas dentro do prédio, garantindo condições de saúde, evitando aglomeração e evitando a propagação do Covid-19 para os nossos servidores do Poder Judiciário e também para os advogados e para os usuários do sistema de justiça. O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas, e segue as regras de distanciamento e higienização recomendadas pelo Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais, com distanciamento controlado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Judiciário matogrossense debate a alienação parental em tempos de pandemia do novo coronavírus. O evento virtual contou com especialistas da área do direito sistêmico. A alienação parental foi debatida no webinário. A alienação parental consiste na interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. E essa interferência ela pode ser promovida ou induzida por um dos genitores, avós ou aqueles que tenham a criança ou adolescente sob sua guarda para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. A violência não tem género e esta é uma maneira
de violencia familiar que se ve exacerbada en épocas de COVID. O webinário também abordou diversos pontos da alienação parental na convivência familiar. A gente, quando tem um processo, e não olhar só esse perpetrador, né? Porque Bert fala também que quando o filho ele separa pai e mãe dentro do coração, isso também é uma forma de gerar alienação parental. A palestrante argentina elogiou a forma como o tema é conduzido no Brasil. Brasil es una sociedad proactiva. Brasil está mirando siempre la vida, está mirando lo nuevo. O seminário contou com a participação do público e foi transmitido pelas redes sociais do TJMT. Na reportagem de hoje sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos mostrar que mesmo com uma legislação que é considerada referência, ainda há muito que melhorar. Milhares de crianças ainda vivem em situação de rua. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas revelou em 2018 que 61% das crianças brasileiras viviam em situação de pobreza, um total de 32 milhões de menores de idade. Outro levantamento feito pela organização não governamental Visão Mundial mostrou que no ano passado, pelo menos 70 mil menores de idade ainda vivem nas ruas do Brasil. São crianças e adolescentes longe do apoio da família, do Estado e da sociedade. Vulneráveis, sem acesso aos direitos básicos, garantidos no artigo 227 da Constituição, que prevê, além do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No ano passado, um partido político encaminhou uma ação direta de inconstitucionalidade ao STF, pedindo o recolhimento de menores de idade em situação de rua. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, não aceitou o pedido, argumentando que restringir a liberdade de crianças e adolescentes em situação de rua poderia violar direitos humanos e fundamentais. O voto dele foi acompanhado pelos outros ministros. Então ele violava o direito de liberdade de crianças e adolescentes, que simplesmente por estarem numa situação de vulnerabilidade poderiam ser alvo de recolhimento compulsório. Em relação às pessoas em situação de rua, tanto adultos quanto crianças e adolescentes, infelizmente até hoje o IBGE não computa essas pessoas no censo demográfico. E aí, até objetivando resolver essa situação, a Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública buscando que essas pessoas sejam computadas no censo, porque só assim nós vamos poder pensar políticas públicas. Para a Unicef no Brasil, quando o assunto são crianças e adolescentes, o objetivo deve ser sempre a ampliação dos direitos e não a redução. Uma reflexão que é importante, especialmente em tempos de pandemia, onde as crianças, adolescentes e famílias estão mais vulneráveis, é que qualquer flexibilização no ECA ou em qualquer legislação sobre crianças e adolescentes deve ser na perspectiva de ampliar direitos e não reduzi-los. A sociedade não pode aceitar retrocessos na garantia de qualidade de vida para toda criança e todo adolescente. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário ao longo da nossa programação. Mais uma vez, parabéns à TV Justiça, 18 anos hoje. Uma ótima tarde para você e até amanhã.